Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Os casos de violência contra mulheres, como ameaça, lesão corporal e feminicídio, aumentaram no estado de São Paulo nos 4 primeiros meses do ano. Hoje foi enterrado o corpo da modelo assassinada pelo ex-namorado em Guarulhos. A família acredita que a modelo Aline Faria, de 23 anos, foi atraída para uma emboscada pelo ex-namorado. Wesley Lima disse que precisava falar sobre o cachorro deles. No apartamento, atirou em Aline e depois tirou a própria vida. O casal tinha terminado o relacionamento havia poucos meses. O corpo da modelo foi enterrado hoje, em Guarulhos, região metropolitana. O assassinato da modelo não é um caso isolado. A violência contra mulheres no estado de São Paulo disparou neste ano. Os registros de ameaças sofridas cresceram mais de 67% de janeiro a abril. Homicídios e feminicídios também tiveram alta em comparação com o mesmo período do ano passado. Infelizmente, muitas das mulheres que morrem nunca registraram um boletim de ocorrência. Elas não chegaram na polícia, elas não chegaram no Poder Judiciário. O feminicídio é o desfecho de uma rotina de violência, que começa com xingamentos e agressões físicas. Este ano foram registrados quase 20 mil casos de lesão corporal contra mulheres, um aumento de 12% em relação ao ano passado. Acredito que as mulheres elas estão se sentindo mais seguras para denunciar. Eu acredito que as mulheres estão se sentindo mais seguras exatamente porque existe uma rede que dá suporte. Esta empresária procurou a polícia para denunciar o ex-marido por violência física. Ela prefere não mostrar o rosto. Normalmente sempre escolhia lugares que não ia aparecer muito, braço, perna, cabeça, tinha focos de lugares onde ele batia. O relacionamento durou 13 anos e só agora ela conseguiu romper o ciclo da violência. Eu demorei muito tempo para entender que eu não era culpada. Especialistas reforçam que denunciar os casos de violência doméstica é importante para que as agressões não terminem em feminicídios. O silêncio ele é perigoso e ele pode tirar uma vida. Veja agora outros destaques do dia. Belém é escolhida pela ONU para sediar a Conferência do Clima. Lula se reúne com ministros para contornar enfraquecimento das políticas ambientais. Agente penitenciário cobrava R$30 mil para enganar o monitoramento de tornozeleiras eletrônicas. Médicos são investigados por cobrar de pacientes do SUS. Dores no joelho tiram Vini Júnior de mais uma partida do Real Madrid. E na série especial, como a erosão afeta a vida da população ribeirinha do Rio Amazonas. Oferecimento Bradesco. Realize suas viagens com desconto na passagem no hotel. Uma família com um parente internado num hospital perdeu mais de R$1.000 após ser enganada por um criminoso que se passou por médico. Começou com uma mensagem de texto e terminou com prejuízo e tristeza. O momento era de aflição. Francisca, de 53 anos, havia sofrido um acidente vascular cerebral e estava internada na UTI deste hospital público de São Paulo quando a filha Rayane recebeu uma mensagem pelo celular. No texto, a pessoa se apresentou como médico do hospital e perguntou se podia fazer uma ligação. Nervosa, ela passou o telefone para a tia, que conversou com um suposto médico. Na ligação, ele pediu um valor para que a paciente pudesse passar por um exame de urgência. A gente não tinha esse valor, então a gente só queria praticamente salvar a minha mãe. Então eu não pensei duas vezes. Então fui lá, arrumei o dinheiro, fiz a transferência bancária. Mesmo após receberem a transferência de R$ 1.350, os criminosos não ficaram satisfeitos e voltaram a entrar em contato com a família. Eles pediram mais dinheiro para supostamente custear as ampolas do falso exame.
Márcia, eu peço até desculpa para a senhora que eu acabei me esquecendo do valor das ampolas LKF e do contraste que também é necessário para fazer essas tomografias, né? O valor das ampolas LKF e do contraste ficou nos R$250. Quando eu fui no hospital, eu conversei com a recepcionista, ela falou assim, Márcia, não, o SUS ele cobre todos os exames. Provavelmente isso aí é um golpe, porque tem acontecido isso aqui no hospital, só com os pacientes que estão internados na UTI. Segundo esse delegado, para o esquema funcionar, é sempre necessária a ajuda de alguém de dentro do hospital que disponibiliza os dados do paciente e dos parentes. E eles jogam, né, com esse sentimento da pessoa, com essa fragilidade da pessoa que está ali com um parente internado, para convencê-la que, olha, se você não fizer esse pagamento, o hospital não vai fazer o procedimento e o seu familiar pode até morrer. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo diz que a direção da unidade está colaborando com a investigação e que orienta pacientes e parentes sobre cobranças indevidas. Mas Márcia diz que não encontrou nenhum aviso. O alerta só teria sido colocado após ela contar o que aconteceu aos funcionários. Se o hospital sabe que tem pessoas que estão internadas na UTI, passando por aquele momento ali difícil e estão sofrendo golpe, a família devia ser orientada no momento que a gente chega ali. 6 médicos que atendem pelo SUS em Goiânia são suspeitos de cobrar dos pacientes o pagamento de procedimentos que deveriam ser realizados de graça. Num período de 4 anos, eles teriam recebido R$1 milhão. A filha do Wellington estava prestes a nascer quando ele foi informado pela secretária do médico que não havia vaga para o parto pelo SUS. Ele teria que pagar R$1.800. Ia passar cartão, não aceitou, somente dinheiro em espécie. Pedi comprovante, não forneceu. Mas no momento de assinar os papéis para autorizar a internação, ele percebeu que havia sido lesado e resolveu denunciar. Ele cobrou o parto particular e ela teve o atendimento pelo SUS, porém, de primeira mão, não tinha vaga no SUS. Uma investigação da polícia apurou que a prática era bastante comum neste hospital de Goiânia, que é particular e tem convênio com o SUS. Mais de 600 vítimas denunciaram ter pago por procedimentos que deveriam ser realizados de graça pelo serviço público. Só entre os anos de 2013 e 2017, o esquema teria rendido aos médicos cerca de R$1 milhão. De acordo com o delegado, as cobranças eram feitas principalmente em cirurgias cardíacas e partos. Para a realização dos partos cesarianos, os médicos investigados cobravam uma quantia entre R$ 1.800 e R$ 2.800. Já em se tratando de procedimentos de angioplastia para colocação de estente farmacológico, os valores cobrados variavam entre R$ 7.000 e R$ 8.000. Até agora, nenhum médico foi preso, mas durante as buscas nas casas dos suspeitos, a polícia apreendeu R$ 276 mil em espécie e 10 armas de fogo. O hospital onde os médicos atuavam na época das denúncias não existe mais. A unidade está agora sob nova gestão, que não tem relação com os casos. Os médicos investigados não tiveram as identidades reveladas pela polícia. A polícia do Rio de Janeiro procura uma advogada envolvida no esquema para burlar o monitoramento de presos por meio de tornozeleiras eletrônicas. Um esquema caro e fraudulento. Temos notícias de criminosos aí de colarinho branco ou envolvidos com corrupção no âmbito da administração pública que se beneficiaram desse esquema, casos em que as tornozeleiras podem ter passado o valor de R$100 mil. A Secretaria da Administração Penitenciária descobriu por causa desta advogada, Simone de Mello Lodge. Condenada pela morte do marido, ela começou a usar a tornozeleira eletrônica depois de passar para o regime semiaberto. Mas a central que faz o monitoramento das pessoas que usam esses dispositivos detectou uma situação atípica com a advogada. O equipamento emitiu um sinal indicando que ela estava sempre no mesmo endereço, num espaço pequeno, sem se movimentar por até 2 dias. Simone passou a ser vigiada mais de perto e foi surpreendida fazendo compras no shopping e não estava usando a tornozeleira eletrônica. O aparelho foi encontrado na bolsa. Na delegacia, ela contou que pediu ao agente penitenciário, identificado como Douglas Reis de Andrade, para deixar a tornozeleira mais frouxa. Em troca, o servidor queria a indicação
de clientes que desejassem a mesma regalia. Simone foi liberada no mesmo dia da prisão, após receber um novo equipamento. A justiça determinou a volta para a cadeia, mas a advogada está foragida. A investigação descobriu ainda outra tática usada para dificultar a fiscalização. Colocam a tornozeleira em animais, principalmente cachorro, a fim de que a movimentação desse cachorro seja interpretada como uma movimentação humana. O funcionário envolvido no esquema foi identificado e afastado. A Secretaria de Administração Penitenciária também substituiu todas as pessoas que trabalhavam no setor. A polícia investiga a participação de outros servidores, que poderão responder por corrupção e associação criminosa. As defesas do agente penitenciário e da advogada não foram localizadas. Mais da metade dos desempregados no país tem entre 14 e 24 anos. É o que mostra uma pesquisa do Ministério do Trabalho e Emprego divulgada hoje. Na internet, o Murilo procura uma vaga para trabalhar com o que ele aprendeu em cursos online, edição de vídeos. Mas até agora, não conseguiu. É muita concorrência para uma, 2 vagas, né? A maioria que eu pego é uma vaga só que tem. Além disso, os cargos disponíveis exigem alguma prática profissional comprovada. Se você tem no papel ali que você já trabalhou para alguém ou tem mais certificado, eles dão preferência, né? Se ainda a experiência é o maior obstáculo para começar a trabalhar, como acumular conhecimento profissional sem ter uma oportunidade? É um desafio complicado para os jovens e são eles que mais sofrem com o desemprego. Mais da metade das pessoas desocupadas no país tem até 24 anos. O levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego foi apresentado hoje em São Paulo. Entre os jovens desocupados, há mais pretos e pardos. As mulheres são a maioria. A gente precisa incentivar que esses grupos sejam incluídos no mercado de trabalho, porque a gente ainda tem muitas restrições que não são restrições à qualificação da pessoa, mas às vezes são restrição à condição de ser mulher, à condição de ser negro, ter cor preta ou parda, e isto a gente precisa mudar na nossa sociedade. Este especialista comanda o maior centro de apoio à formação profissional de estudantes no país. Ele diz que é preciso aumentar a oferta de vagas de estágio que facilitam a entrada no mercado de trabalho. Precisaria mobilizar as empresas para elas contratarem mais, mostrar para essas empresas que elas podem, ao mesmo tempo, fazer um bom negócio de ter um jovem preparado, treinado, ativo e fazer a função social deles. Para ir longe, como todo jovem sonha, é preciso ter a chance de dar os primeiros passos. A gente precisa muito dessas oportunidades, né? Dessas vagas de emprego, porque se não for isso, como que a gente vai ter um futuro, né? Como que a gente vai conquistar o que a gente quer e realizar nosso sonho. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a conta de luz seguirá com a bandeira verde no mês que vem. Isso significa que não vai haver cobrança extra, porque o nível dos reservatórios do país segue alto. A estimativa é que o cenário se mantenha até o fim do ano. Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão de uma empresa de cerâmica no litoral de Santa Catarina. Ainda não se sabe o que provocou as chamas. Ninguém ficou ferido. 3 suspeitos de tráfico de drogas foram presos num terminal rodoviário de São Paulo. Policiais desconfiaram da pintura da bagagem, que estava misturada com cocaína. Um dos detidos carregava preso ao corpo pacotes de skunk, um tipo de maconha mais potente. A represa de Guarapiranga, uma das maiores de São Paulo, está coberta por uma planta que indica aumento da poluição da água. Segundo biólogos, além de causar doenças, a água contaminada aumenta as despesas com o tratamento para abastecer a população. Um manto verde cobre várias partes da água. São plantas que, nesta quantidade, não deveriam estar aqui. Aparecem quando há um nível alto de poluição. O esgoto vem cheio de matéria orgânica, né? Vem cheio de materiais que alimentam essas plantas. Então, quanto maior a quantidade de esgoto, maior quantidade de alimento e essas plantas têm maior proliferação. A represa Guarapiranga
esconde esgoto e sujeira. Não aparecem a olho nu, mas as plantas, chamadas de macrófitas, denunciam. É como se fossem um termômetro da poluição. De onde vem esse esgoto não tratado? Das residências que estão às margens da represa. A gente não sabe, né, se são totalmente ilegais esses esgotos ou simplesmente é uma ineficiência do sistema de coleta de esgoto. Uma equipe de biólogos avalia a qualidade da água. É um fundo bem lodoso. Essa é a cor da água do fundo. Antes de chegar à casa de quase 5 milhões de pessoas, a água da represa passa pelo tratamento da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. A Sabesp afirma que a qualidade da água tratada está de acordo com a legislação e que intensificou as ações de remoção de macrófitas. Será que eu consigo tratar essa água? Sim, você trata qualquer água, mas o custo para o tratamento é muito alto quando você tem uma água muito poluída. Muitas das plantas recolhidas pelos barcos da Sabesp são trazidas para este ponto. Ou seja, eles recolhem do meio da represa e jogam nesse canto. O detalhe é que aqui as macrófitas seguem dentro da água, se reproduzindo e com o vento se desprendem e voltam a se espalhar. Se o abastecimento não é afetado, não dá para dizer o mesmo para quem usa a represa para outros fins. As pessoas que estão utilizando a água do reservatório para lazer ou mesmo para trabalho, elas podem se contaminar. Então, as doenças podem ser gastroenterites, dermatites. E a cidade de Belém, no Pará, vai sediar a Conferência do Clima da ONU, a COP30. O evento está marcado para novembro de 2025. O anúncio da escolha de Belém como sede da COP30 foi feito pelo presidente Lula num vídeo publicado nas redes sociais. Ele estava ao lado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do governador do Pará, Helder Barbalho. É um evento que vai mostrar mais uma vez a cara do Brasil para o mundo. E como o povo do Pará é um povo alegre, é um povo festeiro, é um povo muito competente, eu tenho certeza que o povo do Pará vai encantar o mundo que comparecer em 2025 para participar da COP. A Conferência do Clima é o maior evento sobre o tema no mundo e reúne chefes de Estado, pesquisadores e empresários para discutir medidas para enfrentar as mudanças climáticas. O presidente Lula se reuniu hoje com ministros para tratar das mudanças em ministérios aprovadas em comissão mista do Congresso. O governo negou que as políticas ambientais que foram promessas de campanha estejam enfraquecidas. O encontro foi no Palácio do Planalto. Lula reuniu o alto escalão ministerial para discutir questões relacionadas aos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. As duas pastas podem perder força na esplanada com um novo desenho ministerial discutido pelo Congresso Nacional. Depois de 2 horas e meia, as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara saíram sem dar entrevista. Guajajara se manifestou pela internet. Disse que a reunião foi fundamental para reafirmar o compromisso de amparo aos povos indígenas e que será garantida uma pauta ambiental sólida. Os ministros da Casa Civil e de Relações Institucionais foram escalados para tentar mostrar que o governo está alinhado na questão ambiental. A convicção de todas e todos presentes do compromisso do presidente Lula com a agenda da sustentabilidade, da proteção ambiental e da proteção dos povos indígenas. A sustentabilidade está no coração do presidente Lula e do conjunto do governo do presidente Lula. Alexandre Padilha também garantiu que a questão não vai ser judicializada. Lula ainda teve que tratar hoje da política internacional. Ele ligou para o presidente Vladimir Putin para dizer que não vai ao Fórum Econômico previsto para junho na Rússia, mas reforçou que pretende conversar com os envolvidos na guerra da Ucrânia em busca de paz. Em nota, o governo russo confirmou que Putin está aberto ao diálogo.
Vamos voltar a Brasília agora ao vivo, porque a Polícia Federal identificou conversas do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro com um pedido de tratamento especial para um militar investigado no suposto esquema de fraude em cartões de vacinação. Quem tem os detalhes é o nosso colega Clébio Cavagnoli. Olá, Clébio, boa noite. Boa noite, Cris. Celso. As conversas foram obtidas com autorização da Justiça e confirmadas ao jornalismo da Record TV. Segundo os áudios, Mauro Cid pediu ajuda para a equipe que atuava no evento para aproximar o militar da reserva, Ailton Barros, do ex-presidente. O pedido foi atendido e o militar conseguiu a aproximação naquele momento com Bolsonaro. Na transcrição de um dos áudios, ele chega a agradecer Cid pela ajuda. Ailton foi preso na mesma operação que levou o ex-ajudante de ordens à cadeia por suposta fraude nos cartões de vacinação de Bolsonaro, da filha dele e de assessores. Agora, os agentes investigam a conexão entre Bolsonaro e Ailton em outros casos. Cris, Celso. Obrigada, Clébio. Nos Estados Unidos, democratas e republicanos correm para aprovar um aumento no teto de gastos. A partir de 1º de junho, o país pode ficar sem dinheiro para pagar as contas. Após meses de impasse, a expectativa é que o presidente Joe Biden e o líder republicano do Congresso, Kevin McCarthy, cheguem a um acordo nesse fim de semana. A notícia de uma decisão em breve animou o mercado financeiro. Nem a inflação anunciada acima do esperado diminuiu o otimismo. Desde 2001, os gastos federais superam a arrecadação. Para os republicanos, agora é hora de fazer cortes no orçamento e não de aumentar a dívida pública. 175 imigrantes foram encontrados dentro de um caminhão no sul do México. Entre eles, estavam 30 menores de idade desacompanhados. A maior parte era da Guatemala. O objetivo era chegar aos Estados Unidos. Agentes de imigração disseram que ouviram gritos quando o veículo foi parado num posto de controle. Apenas o motorista do caminhão foi preso. No sul da Espanha, um barco foi atacado por orcas, conhecidas como baleias assassinas. É possível ver que o veleiro balança com o impacto. Logo depois, a tripulação percebeu que parte do casco tinha sido danificada. Não foi possível seguir viagem e a guarda costeira teve de rebocar a embarcação. Outros ataques a barcos já foram registrados nesta mesma região. A Amazônia e o Cerrado lideram os registros de queimadas no Brasil. São 10 mil focos de incêndio até o momento. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, essa frente fria que está chegando vai aliviar a situação dessas regiões? Boa noite. Boa noite, Cris. Alivia sim, mas não reverte o problema, viu? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. O ar está muito seco no interior do Brasil e a frente fria só deve aumentar um pouco a umidade. Neste sábado, o risco de queimadas é maior nas áreas em vermelho aqui do mapa. Antes da chegada da frente fria, a umidade do ar fica entre 20% e 30% nas áreas claras. No litoral do Nordeste e no Norte, a chuva continua. No sul, a frente fria avança neste sábado e leva temporais para os 3 estados da região. Em Florianópolis e em Salvador, máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro, faz até 31. Em Goiânia, 28. Em Teresina, 34. E até 33 em Porto Velho. Em São Paulo, quase todo o fim de semana será aproveitável ao ar livre. Tem previsão de chuva a partir de domingo à noite. Máximas de 27 e de 25 graus. Tempo delivery. O Sérgio e o Flávio estão de olho na previsão para Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Vamos lá. Oi, Sérgio. Oi, Flávio. Fim de semana de muito sol para vocês. A frente fria só muda o tempo na segunda-feira por aí. No sábado, máxima de 28 e no domingo faz até 26. O Gil é de São José de Caiana, na Paraíba. Vamos lá, Gil, todo sorridente aqui na nossa tela. Boa noite, Gil. Olha, seu fim de semana terá um pouco de tudo. Sol, nuvens, chuva e tempo abafado. No sábado e no domingo, máxima de 31 graus. Previsão para qualquer cidade do Brasil e do mundo é só aqui no Tempo Delivery. E todo mundo pode participar. Pelas redes sociais, use a hashtag você no JR. Cris, Celso. Bom fim de semana, Lid. Igualmente. Valeu, Lid. Veja a seguir, Agência Nacional do Petróleo dobra número de apreensões de combustíveis adulterados.
rádios clandestinas podem causar transtornos e até acidentes em voos comerciais no Brasil. Secretário de Ordem Pública da Prefeitura de Belfor Roxo, na região metropolitana do Rio, sofre atentado na porta de casa. Na série especial, a região do Amapá, onde o rio Amazonas deságua no mar. A Agência Nacional do Petróleo dobrou o número de apreensões de combustíveis adulterados nos postos. A mistura de produtos pode causar danos aos veículos e prejuízo para os proprietários. Depois de abastecer neste posto, o carro da dona Maria Helena passou a dar trancos e nunca mais foi o mesmo. É esse, tem piores. Ela já gastou pelo menos R$10 mil nos últimos 6 meses para consertar o carro, que continua dando problema. Foi assim que eu acabei de abastecer e não andei muito. O carro estava perfeito e o mecânico falou, é motor. Agora eu estou insegura de viajar com o carro, porque mesmo que eu conserte, eu não consigo confiar que está consertado. A Agência Nacional do Petróleo já fez mais de 5.200 ações de fiscalização de janeiro a abril deste ano. Esta aconteceu em São Paulo. Depois de fazer o teste, os fiscais constataram que o nível de álcool na gasolina estava 40% acima do permitido por lei. E o álcool ainda tinha metanol, o que também é proibido. O estabelecimento foi lacrado e não foi a primeira vez. Porque esse posto, inclusive, ele já estava interditado pela agência e ele rompeu os lacres da última interdição. Então ele vai ser interditado totalmente e vai sofrer uma autuação. Nos primeiros 4 meses deste ano, a ANP multou 163 postos no país pela baixa qualidade dos combustíveis. Também de janeiro a abril, as apreensões mais do que dobraram em relação ao mesmo período de 2022. A adulteração dos combustíveis e fraude em bombas estão entre as principais reclamações dos motoristas. A mistura de produtos químicos ao combustível pode danificar peças e até o motor. Dependendo da gravidade, o conserto pode chegar a R$30 mil. Com sintomas muito parecidos, sintomas do tipo perda de potência, falha, luz da injeção, que aparece no painel acesa e geralmente dificuldade na partida pela manhã. Mais de 30 emissoras piratas são monitoradas pela Anatel na Grande São Paulo e representam um perigo para a aviação e para as rádios comerciais. Na última operação da polícia, transmissores de 3 estações clandestinas foram apreendidos em uma área de difícil acesso, na Serra da Cantareira. Os transmissores, que agora estão na sede da Anatel em São Paulo, estavam instalados no alto de árvores, numa área de difícil acesso dentro do Parque Estadual da Cantareira, no limite das cidades de São Paulo, Mairiporã e Guarulhos. O local fica a 10 quilômetros daqui, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o mais movimentado do Brasil. A proximidade poderia comprometer as operações de pousos e decolagens. As transmissões de rádios clandestinas interferem na comunicação entre aeronaves e controladores de voo. Aqui, um piloto relata um destes episódios. Recebe transmissão de rádio pirata. Este consultor em aviação explica que o maior perigo ocorre principalmente quando as aeronaves se aproximam dos aeroportos. O perigo é do piloto não receber essas mensagens ou receber de uma forma intermitente. Esses computadores do setor de fiscalização de estações clandestinas da Anatel mostram as frequências de rádios legalizadas em vermelho. As faixas em azul, bem ao lado, deveriam estar vagas, mas são ocupadas por uma estação clandestina e elas acabam interferindo na transmissão da rádio principal. Todos esses transmissores foram apreendidos nos últimos 10 anos no estado de São Paulo. Só na região da Serra da Cantareira foram desmontadas 139 estações clandestinas desde 2019.
Os estúdios das rádios clandestinas geralmente ficam longe dos transmissores e enviam a programação para as estações pela internet. Segundo a Anatel, nos últimos 5 anos, 6.700 rádios piratas foram fechadas em todo o Brasil. Os responsáveis ficam sujeitos a uma pena de 2 a 4 anos de prisão e multa. Podemos dizer que nossa sociedade aqui em São Paulo está em risco, dado o histórico de ocorrências que vem acontecendo nos últimos anos. Um passageiro abriu a porta de um avião durante um voo comercial na Coreia do Sul. A aeronave já estava em processo de descida com 194 pessoas a bordo. O piloto conseguiu aterrissar, mas várias pessoas precisaram ser hospitalizadas com problemas respiratórios. O homem que abriu a porta foi preso. Pelo terceiro dia seguido, cariocas acordam com intensos tiroteios. Na Baixada Fluminense, um secretário de Belford Roxo foi baleado ao sair de casa. A prefeitura trata o assunto como atentado. As imagens mostram o secretário de Ordem Pública de Belford Roxo, Marcelo de Barros Dias, entrando no carro em frente à casa dele em Nova Iguaçu. Em seguida, um veículo para ao lado. Os ocupantes fazem vários disparos. Ferido, o secretário, que também é policial militar, volta para a frente da casa. No carro havia pelo menos 30 marcas de tiros. Marcelo foi atingido apenas de raspão e está fora de perigo. A polícia tenta identificar quem estava dentro do veículo de onde partiram os disparos. O secretário foi socorrido por vizinhos. Em nota, a Prefeitura de Belford Roxo tratou o caso como um atentado. Na capital, pelo terceiro dia seguido, comunidades registraram tiroteios e confrontos em operações policiais. No Morro Dona Marta, na Zona Sul, muitas marcas de tiros. As cápsulas de fuzil ficaram espalhadas pelo chão. Segundo a polícia, o objetivo da ação era prender criminosos. Um homem apontado como suspeito de tráfico morreu durante o confronto. No Morro do Turano, na Zona Norte, a operação foi realizada pela Delegacia Antissequestro. Não há informações sobre presos nas operações. Como você viu no começo do Jornal da Record, os casos de violência contra mulheres preocupam em todo o Brasil. Na Bahia, somente esta semana foram registradas 4 mortes em Salvador. Hoje, um homem sequestrou e matou a ex-namorada. A polícia encontrou dentro deste carro, na periferia de Salvador, os corpos de Adriele Cardoso e de Lúcio Monteiro Júnior. No veículo havia uma arma. Segundo a polícia, Lúcio matou a ex-namorada porque não aceitava o fim do relacionamento de 3 anos. O caso é investigado como feminicídio. Lúcio abordou a Adriele hoje de manhã. A vendedora estava com o atual namorado a caminho do shopping onde o casal trabalhava. Lúcio atirou na direção dos dois, mas não conseguiu atingi-los. Quando o namorado de Adriele correu para chamar a polícia, Lúcio colocou a ex no carro e fugiu. Este foi o 4º caso com indício de feminicídio esta semana em Salvador. Do início do ano até o dia 15 de maio, 32 mulheres foram assassinadas no estado. Um frentista foi atropelado por um carro num posto de combustíveis na cidade de Trindade, em Goiás. Nas imagens é possível ver o momento em que o veículo vermelho colide com um outro, branco. Após a batida, o motorista perde o controle e invade o posto. O frentista, que estava sentado, tenta correr, mas acaba sendo atingido. Ele foi levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O comando da CPI mista, que investiga os ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília, vai tentar o compartilhamento de provas com o Supremo Tribunal Federal. Eu apurei, junto a parlamentares da comissão de inquérito, que os dados obtidos pela Polícia Federal ao longo de 4 meses de investigação já alcançam o núcleo de financiadores dos atos e podem acelerar os trabalhos da investigação parlamentar no Congresso, que está prevista para durar 180 dias. O presidente da CPI, o deputado Arthur Maia, já declarou a intenção de pedir uma audiência ao ministro Alexandre de Moraes, que é titular do inquérito sobre os atos de 8 de janeiro no Supremo. Sobre este tema, nós vamos a Brasília com o nosso colega Tiago Nolasco, que tem mais informações. Olá, Tiago, boa noite.
Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para todos. Eu conversei com o deputado Arthur Maia, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ele me disse que pretende, mas ainda não tem uma data para um encontro com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, para tratar do compartilhamento das informações. O ministro do Supremo ainda não sinalizou se vai ou não repassar os dados da investigação para os parlamentares. Existem informações que são consideradas sigilosas. Na semana que vem, a CPMI vai analisar o plano de trabalho da relatora Elisiane Gama. A oposição quer que sejam realizadas pelo menos 3 sessões da comissão por semana e quer que sejam criadas sub-relatorias, o que na prática diminuiria o poder da relatora. Celso e Cris, é com vocês em São Paulo. Obrigada, Thiago. A seguir, o São Paulo anuncia o retorno do atacante Alexandre Pato. Polícia e Ministério Público fazem operação para combater o jogo do bicho em São Paulo e Minas Gerais. E a comunidade de Ribeirinhos, no Amapá, que sofre com a força das águas do Rio Amazonas. A polícia encontrou um arsenal, incluindo 9 fuzis com suspeitos de integrar uma quadrilha que explorava o jogo do bicho em Minas Gerais e em São Paulo. Quando saíram para iniciar a operação, ainda ao amanhecer, os agentes não esperavam encontrar essa quantidade de armas. Estão sendo averiguadas a procedência delas, né? São 24 armas, dentre as quais 9 fuzis. Além do arsenal, uma barra de ouro e maços de dinheiro em reais e em moedas estrangeiras foram encontrados nas casas dos investigados. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Máquinas de cartões onde são registradas as apostas também foram apreendidas. Esta é a segunda fase da operação, que começou há 2 anos. A partir da investigação de um assassinato em Araguari, surgiu a suspeita de que os envolvidos estariam ligados à disputa pelo jogo do bicho em Minas Gerais e São Paulo. A polícia agora procura novas provas da ação da quadrilha nos 2 estados. Nosso foco é o quê? O combate sistêmico a organizações criminosas. E a melhor forma de fazer esse combate é ir onde? Exatamente na lavagem de capitais. Uma pessoa foi presa por descaminho. Ela estava com um carregamento ilegal de cigarros em um dos endereços vistoriados. Gosta de café, Celso? Muito. Olha a boa notícia chegando. A produção recorde de café vai baratear o preço do produto no supermercado. Em Curitiba, Cris, a redução em abril foi de quase 3%. Ele é preferência nacional. Principalmente de manhã, né? Temos que tomar um cafezinho, né? No ano passado, em média, cada brasileiro consumiu quase 5 quilos de café em pó, o que coloca o país no 2º lugar do ranking dos que mais tomam a bebida no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas o preço do cafezinho andava amargo. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Setor, a alta chegou a 35% no ano passado, cenário que começou a mudar no primeiro semestre de 2023 por causa do aumento da área plantada em todo o país. A gente tem observado que ainda mesmo com a alta dos cafés depois dos problemas climáticos de 21, o consumo se manteve. Então quer dizer que o mercado nacional ele se adaptou a essa nova realidade de preços e manteve o seu consumo, mesmo com as altas. A expectativa de uma safra maior nesse ano tem animado a indústria do café. E as máquinas produzindo mais nas fábricas geram boas notícias para o consumidor. Segundo o índice de preços ao consumidor amplo, a queda do café moído em abril foi de 0,61% no país. Curitiba apresentou a maior redução entre as capitais, com quase 3%. Em seguida aparecem Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Não sei se sou especialista, mas que eu gosto de fazer um bom café, eu gosto. E assim a gente toma. Um terremoto de magnitude 6,2 na escala Richter, que vai até 10, atingiu o leste do Japão e foi sentido também na capital, Tóquio. Não há relatos de danos ou feridos. Autoridades peruanas apreenderam 58 quilos de cocaína em pacotes com símbolos nazistas que iriam para a Bélgica. Ninguém foi preso.
No México, foi descartada a existência de lava na cratera de um dos vulcões mais perigosos do mundo. Depois de uma semana de atividade, agora só é possível ver fumaça e cinzas. Mas o nível de alerta permanece alto. O FBI, a Polícia Federal Americana, divulgou documentos que mostram um plano para matar a rainha Elizabeth II durante uma visita aos Estados Unidos em 1983. A monarca morreu no ano passado de causas naturais. Futebol. O São Paulo anunciou hoje o retorno de Alexandre Pato. O atacante de 33 anos assinou o contrato até o fim do ano. O salário não foi divulgado. Será a terceira passagem de Pato pelo time. O jogador já se recuperava de uma cirurgia no joelho direito no São Paulo e vai começar a treinar quando estiver apto. O último clube dele foi o Orlando City, dos Estados Unidos. Uma jiboia de 1,5 metros foi resgatada pela Guarda Civil dentro de uma academia de ginástica em Salvador. O animal estava escondido debaixo de um aparelho de musculação. A cobra de 3 quilos foi encaminhada ao Núcleo de Animais da Universidade Federal da Bahia, onde vai ser avaliada para depois ser devolvida à natureza. As ilhas entre o Rio Amazonas e o mar formam um cenário de beleza selvagem, mas também trazem problemas para as comunidades ribeirinhas. Os moradores da região sofrem com a força da água e com a erosão do solo. Hoje, na nossa série especial, a equipe chega até a Foz do Amazonas, onde o maior rio do mundo deságua no Oceano Atlântico. É muita água e, às vezes, mata e céu. Desta vez, embarcamos para navegar 160 quilômetros. A informação que nós temos é que essa viagem vai levar entre 12 e 14 horas. É uma noite longa, né? E a melhor maneira de tentar abreviar isso aí é dormir. E é o que eu vou tentar fazer a partir de agora. Depois de passar pelos estados do Amazonas e do Pará, nossa jornada pelo rio continua no trecho das águas do estado do Amapá. Aqui é onde o rio deságua no Oceano Atlântico e a água doce finalmente dá lugar à água salgada. Saímos de Macapá, a capital, rumo ao arquipélago do Bailique, formado por 8 ilhas no norte do estado. É uma das regiões mais isoladas do país, tem cerca de 12 mil habitantes. No outro dia, já no fim da manhã, chegamos à Vila Progresso, uma das comunidades banhadas pelo rio Amazonas, com acesso apenas por barcos. Aqui, no lugar de ruas, passarelas. A maioria da população da cidade vive do cultivo e de extração de guaraná e açaí. Faz parte da cultura, do nosso dia a dia. Tomar todo dia, a gente toma açaí quando a gente tira. Josiel nasceu aqui. Ele é acostumado com a mata e de alguns anos para cá retira os frutos das árvores altas para vender. Os barcos geleiros que vêm de Macapá, de Belém, aí eles compram aqui, levam gelado para lá e entregam para as fábricas. Para quem chega na região, um cenário chama a atenção. A erosão das terras à margem dos rios. A paisagem é desoladora. Árvores caídas, construções e portos engolidos pela erosão. Os moradores contam que as erosões sempre existiram, mas não desse jeito. Aqui, por exemplo, era um local destinado a eventos da comunidade, mas no começo do ano, tudo veio abaixo. A estrutura de madeira que havia por aqui não resistiu à força das águas do Amazonas. As consequências do fenômeno conhecido como terras caídas estão por toda parte. O Jacir, por pouco, não viu a casa dele cair. Assim que percebeu a erosão, desmanchou a construção e fez outra, desta vez mais afastada do rio. Depois de poucos anos, aconteceu de novo e ele teve de recuar ainda mais e construir uma outra. Terceira casa já, que então é só recuando para trás só. Vai cair na frente, acho que é tristeza para muita gente assim.
O Alexandre vem aqui diariamente. Olha com saudade para o local onde funcionava o bar dele. Antes do empreendimento ficar só na saudade, ele já havia mudado de lugar, o estabelecimento, 3 vezes. Esse rio era estreito aqui, atravessava nadando aí. Daqui para lá, para o meu bairro, 50 metros. Mas eu só vejo água aqui. Mas tudo era terra. Terra, árvore, mato. Nascido e criado no Bailique, Ellison diz que ninguém sabe ao certo por que a erosão vem piorando ano a ano. Não tem um estudo científico que vá dizer que foi aquele problema. Água salgada nunca chegou para cá e de um tempo para cá a erosão se intensificou. Quanto mais ela é ocupada, mais desmatada, a mata ciliar é retirada, mais vulnerável fica aquela região. Além disso, nós temos, a partir de 2014, uma alteração muito grande da Foz do Araguari, que ela fechou, né, em função do assoreamento que vem aí há dezenas de anos, e hoje o rio procurou uma nova foz, e ela está sendo criada em direção ao arquipélago do Bailique. Outro problema que compromete a sobrevivência da comunidade ribeirinha é o aumento da salinidade das águas dos mananciais. Mesmo vivendo às margens do rio Amazonas, muitos moradores do Bailique não conseguem beber ou usar água para cozinhar. A família da Edmara filtra a água da chuva até para tomar banho. Dá umas feridinhas no corpo, coceira no couro cabeludo. É incômodo. Chega uma época que ela fica salgada, salubre, né? Então a gente tem que usar essa água da chuva, porque ela fica imprópria para consumo. Muitos moradores, segundo os agentes comunitários, estão se mudando para a capital. A salinização é um dos efeitos da água do mar, que está muito próximo. E é em direção ao oceano que vamos agora. A foz do maior rio do mundo. Logo as águas ficam mais agitadas, mas o piloteiro experiente quebra as ondas com segurança. 10 minutos depois, reduzimos a marcha. É neste ponto, onde a selva termina e o horizonte se abre, que o rio Amazonas se encontra com o mar. Depois de vários dias e milhares de quilômetros percorridos, enfim, chegamos à foz. O maior volume de água doce do mundo é despejado no mar. Fica difícil perceber quem é quem. O Amazonas e o Atlântico agora parecem um só. Nem sempre é esta a calmaria. Há momentos em que este encontro de águas é violento. É quando se forma a Pororoca. Conhecer este trecho da imensa foz do Amazonas é testemunhar que o maior rio do planeta não tem fim. Dá orgulho, né, Celso? Sim. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Reis. E logo depois de Jesus tem Troca de Poder em A Grande Conquista. Bom fim de semana para você. Boa noite.